E aí pessoal, beleza? Mais uma videoaula para vocês. Agora hoje a gente vai aprender a mexer com texto no Illustrator, coisa que usa muito, né? Então vamos lá, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir um Artboard aí se você não tem aberto. Abre um aí, eu vou simular aqui abrindo um junto com você, ó, File New, 9x5, tamanho de um cartãozinho de visita, 300 ppi aqui e CMYK. Ok, temos aí o nosso cartão de visita gigante, dá um zoom para trás aqui, Ctrl menos. Essa ferramentinha aqui, ó, Type Tool. Essa ferramenta você vai conseguir mexer com o texto. Então eu vou clicar aqui no Type Tool. E tem dois jeitos de escrever texto no Illustrator com essa ferramenta. Eu posso dar um clique na tela e ó, o cursor fica piscando. E eu vou lá e escrevo, sei lá, cursos Royal Logic. Eu acabei de criar essa frase. Quando eu clico na ferramenta de seleção, essa frase é finalizada. Então eu posso clicar na beiradinha aqui, aumentar, né? Posso rotacionar, fazer o que eu quiser. Porém, se eu quisesse clicar duas vezes em cima dela para editar, eu posso. Então, eu cliquei duas vezes, o cursor ficou piscando ali, eu posso lá editar. Pô, eu queria chegar no final aqui, dar um Enter, escrevendo ali embaixo. Isso é legal? Sim, mas isso aqui não é uma caixa de texto. Ainda é um texto, é um tipo de texto não fluido. Por exemplo, se eu clicar nessa beiradinha aqui, achatar, ó, ele achatou o texto, ou seja, o texto não foi redimensionado dentro da caixa, igual a gente faz lá no Photoshop talvez às vezes. O que acontece? Na versão nova do Illustrator eles adicionaram esse atalhozinho, essa bolinha que está aqui branca nesse caso. Se eu clicar duas vezes nela, ele converte essa área de texto, que era uma área de texto, para uma caixa de texto. Agora, se eu redimensionar aqui, ele não vai quebrar mais, não vai mais achatar o texto, ele vai redimensionar o texto dentro da área. Isso é muito útil para grandes textos. Por exemplo, vou deletar aqui, vou abrir aqui rapidinho um site para você conhecer chamado Lorem Ipsum. Se você não sabe para que serve o Lorem Ipsum, já deve ter visto isso em muitos sites, aposto que você já deve ter visto. Nesse site aqui, br.lipsum.com, vai carregar aqui, vai ter esse texto explicando o que é o Lorem Ipsum. Não vou explicar, você vai ler aqui, vamos pegar aqui então, vou clicar aqui em palavras, eu quero 300 palavras. E vou mandar gerar aqui 300 palavras. 300 palavras gerou um monte, dá para pegar menos, vou pegar só o primeiro parágrafo que ele gerou. Vou vir aqui no Illustrator, vou clicar e arrastar uma área de texto. Agora eu fiz diferente, né? Então, por exemplo, no segundo anterior que eu tinha clicado aqui na Type Tool, eu dei um cliquezinho e colei. Ó, Ctrl V, colei. O que aconteceu? Quando eu dou um clique só na Type Tool, ele cria uma frase para mim, ou seja, um título. Quando eu colo o texto, ele não cai para baixo, fica aquela linguiça de texto, olha, gigante. Então não é interessante fazer uma colagem de texto desse jeito. Então vou deletar. E agora o segundo jeito entra em ação. Cliquei no Type Tool e agora vou clicar em montar uma caixinha. Cliquei e arrastei. E agora vou dar um Ctrl V. Pronto, meu texto está lá dentro. Voltei aqui na ferramenta de seleção e vou diminuir a fonte. Pronto, meu texto está ali bonitinho, fonte número 6, 7. Vou aumentando. E aí o que acontece? Conforme eu diminuo aqui a área de texto, o texto se realoca, né? E aí, se eu aumentar aqui, vai ver que interessante, quando eu tenho um texto além do tamanho da área, ele fica vermelho aqui no cantinho, tem um sinalzinho de mais vermelho. E aí, se eu aumentar, ele revela, a hora que o texto cabe na área de texto, ele tira o vermelhinho e você sabe que já entrou todo o texto. Então, o legal dessa ferramentinha de texto do Illustrator é que eu tenho, então, como converter coisas. Por exemplo, agora se você notar, essa bolinha não está mais branca, ela está azulzinha. Quer dizer que ele é uma caixa de texto, né? Aqui tem um nome específico, tá aqui em Type, ó. Tá aqui, ó, Convert to Point Type, ou seja, um ponto de texto. Se eu clicar nesse cara, é a mesma coisa que clicar duas vezes aqui, ó. Se eu clicar aqui, ele vai converter para um texto, um point text, tá? um point type. Se eu clicar duas vezes, ele vai voltar e vai converter para área de texto, que no caso o nome teórico dela aqui é Convert to Area Type. Ou seja, Convert to Area Type e ele vira aquela área de texto. Clicou duas vezes, ele converte para um Point Type. Quer dizer que agora se eu clicar aqui e achatar, ele vai achatar o texto e não mais fazer ele ficar fluido. Entenderam como é que faz isso? Fácil, né? Então vamos deletar nosso texto aqui, vou fazer uma outra caixinha aqui, vou colar o mesmo texto. Vou diminuir aqui um pouquinho a fonte só para enquadrar tudo. E vamos lá.
Com o texto selecionado, lembra que é o mesmo fator decisivo para a pintura do objeto serve para texto também. Então eu tenho aqui o fill e tenho o stroke, porque o texto também pode ter uma borda. Então com o fill selecionado aqui, eu posso colocar qualquer cor aqui, ó, no Color Picker ou no Swatches. Não, posso escolher qualquer cor aqui que ele vai pintar o texto. Se eu selecionar apenas, ó, cliquei 2 vezes aqui dentro do texto, selecionei uma frase aqui e pintei de outra cor, ele vai pintar. Ó, cliquei na setinha de seleção agora, pronto, voltei e pintou de outra cor. Pô, Dante, eu queria deixar uma só com borda, sem preenchimento. Beleza, você seleciona o texto aqui, vem aqui, ó, pode dar um swap, que no caso ele já está sem preenchimento, então ficou só com a borda. Se eu for lá ver, ó, pô, Dante, ficou feio pra caramba, porque a borda desse carinha aqui que eu selecionei está muito grande. Então, por exemplo, se eu vier aqui e colocar 0,5, agora eu consigo ter uma bordinha aqui um pouquinho melhor, tá vendo? Uma bordinha legal. Então eu posso trabalhar desse jeito. Eu posso selecionar, por exemplo, uma palavra aqui e deixar negrito. Como é que eu faço isso? Então vai funcionar da seguinte maneira. Aqui em cima eu vou ter o painel de texto, que é esse caractere e esse parágrafo. No caractere eu vou clicar aqui e vai aparecer, ó, as fontes que eu tenho no meu computador. Eu posso trocar a fonte. Eu posso aumentar o tamanho do texto. Eu posso aumentar a altura da linha, no caso só vai funcionar se você tiver mais de uma linha selecionada. Eu posso espaçar nesse canto direito aqui, ó, os caracteres que fazem parte daquela palavra, para ver que eles estão ficando mais distantes um do outro. Eu posso subir ou descer essa seleção, ó, que nem esse azinhozinho aqui, bem pequenininho, ó. Eu posso aumentar ou diminuir, e ele vai subir e descer isso dentro da linha. Ou seja, é um deslocamento para cima e para baixo. Posso rotacionar as letras, ó. Vou virando 360 graus cada letra no eixo dela. E eu consigo fazer ela ficar de lado, de ponta cabeça, do jeito que eu quiser. Tá? Então eu vou deixar zerado e vou vir aqui de novo, só que agora é o seguinte, eu vou selecionar, eu quero colocar em negrito, Lorem Y em negrito. Não existe um botão de negrito no Illustrator, o que existe é você trabalhar com as famílias de fonte. Como o Illustrator é mais para diagramação, né? Então ele não tem esse lance igual do Photoshop, então o negrito lá que ele força lá, dá um bold na fonte. Então ele tem a família, então se você pegar uma fonte que não tem uma família de grande, então você não vai ter negrito. Por exemplo, se você pegar, por exemplo, basicão aqui, vai, Arial. Então tá aqui, Arial. Quando eu clico na palavra Arial, embaixo aparece, ó, Arial regular, Italic, Bold, Bold, Italic. Pronto. Agora eu tenho Bold, Italic aqui. Pô, daqui é Arial Black, aí tem Arial Black separado. Aí depois Arial Black, é uma família diferenciada. Então tem o tamanho, tem a altura da linha. Essa altura da linha é o seguinte, se eu selecionar todo, por exemplo, se eu clicar na setinha de seleção, eu peguei o texto inteiro, sem ficar clicando dentro. Está selecionado ali, ó. Se eu aumentar aqui, ó, ele aumenta a altura da linha. Posso diminuir a altura da linha ou aumentar a altura da linha. Se eu clicar 2 vezes, clicar com o cursor, deixar ele piscando no meio de um caractere aqui, por exemplo, e vier aqui nessa opçãozinha aqui, ó, esse VA da esquerda aqui, ó, e aumentar, ó, ele dá o espaçamento apenas naquela região. Vou colocar 300 aqui para você ver. Olha lá, ele espaçou esse cara desse cara 300 points ali. Então, o VA da esquerda aqui faz essa separação caractere a caractere, não é uma seleção. Não adianta você querer selecionar todo mundo aqui e falar, vou dar 300 nesse. Aí você usa o da frente, que é esse aqui. Esse aqui, se você colocar 300 aqui e dar um enter, ele vai dar um erro. Ele só funciona para você aplicar num ponto só. Tá? É individual. Então, beleza, você aprendeu já o basicão aqui de texto. Faltam umas coisinhas aqui, por exemplo. All caps, esse quadradinho aqui, ó, ele vai deixar todo mundo em maiúsculo. Todo mundo em maiúsculo. Desativei, voltou a ser normal o texto. Esse aqui é Small Caps. Small Caps ele vai fazer o seguinte. As letras que já são maiúsculas, que estão aqui no texto, que já são maiúsculas, esse M, esse V, esse L, vão ficar maiúsculas e os textos que não estão maiúsculos, ou seja, as letrinhas que não estão maiúsculas aqui, vão ficar maiúsculas também, só que numa caixa mais baixa, olha só. Olha só, vai ficar maiúsculo, porém mais baixo que o outro. Não, pode ver que o A ficou maior, mas tá todo mundo caixa alta, ninguém mais tá caixa baixa. E é isso que acontece quando eu aperto isso aqui. Superescrito, subscrito, aqui pra você já sabe, né? Isso daqui é básico do Word, né? H2O. O 2zinho aqui do H2O, ele tem que estar para baixo. Então eu vou pegar o superescrito, subscrito. Se fosse quilômetro quadrado, aí você põe superescrito. Né? Aí você vai usar o KM2. Ó. Põe um 2zinho aqui e coloca lá superescrito. E aí você tem superescrito em ação. Aí eu tenho o underline, que é para grifar, né? Então eu posso falar, eu quero grifar essa frase. Então eu vou lá e dou uma grifada nela, usando esse underline.
Ou, como todo mundo já deve saber, por exemplo, por R$50. Eu vou tratar isso aqui só para você dar um exemplo. De 40, promoção contrária aqui. Que é promoção ao lado de uma. Vou tirar um underline aqui. Deixa eu tirar todo mundo underline aqui. Selecionei todo mundo, underline, tirou. Então, por exemplo, o preço que está mais barato aqui, que é da governo Dilma, estava R$40. E agora está na oferta por 50, ou seja, de R$40 você vai pagar 50 apenas. Né? Então, às vezes, com certeza você já deve ter visto assim, ou a pessoa grifar só o nome, só o preço aqui, ó, de esse tracejado aqui, esse throat line, como é o nome desse negócio? Strike Toast, sei lá como é que fala. Então, eu tenho aqui o preço de R$40 por R$50. Com certeza também viu esse tipo de anotação assim, ó. O preço aqui no cantinho, só esses 2 zeros aqui, ó. A pessoa deu um superscrito nele, ó, e o número ficou 50 assim, e esse 40 também. Geralmente os dois são meio parecidos. Olha lá, eu posso fazer isso. E aí ficou um preço camarada, tá vendo? Se eu clicar 2 vezes aqui na bolinha, pronto, agora tem uma frase, né? Dá um Enter aqui, um Backspace para tirar, tem uma frasezinha que pode ser meu preço. Tá? Então tá aí. Agora vamos fazer de novo aqui uma área de texto, para a gente trabalhar com os parágrafos. Tá lá meu texto, vou separar aqui, vou colocar Arial normal, vou resetar todo mundo aqui que eu mexi, ó, 0, vou deixar 0, 0, 0, 0, vou tirar esse negócio, vou deixar aqui uma fontinha menor. E a altura da linha aqui vou deixar menorzinho. Então tá aqui, textinho básico. O que eu vou fazer? Agora eu tenho aqui o parágrafo. Nesse parágrafo eu tenho os alinhamentos. À esquerda, centralizado. À direita, justificado com o alinhamento da última linha à esquerda. Alinhado a última linha ao centro. E alinhado a última linha à direita. E justificação total. Aí ele justifica tudo. Você vai ver mais isso se você tiver uma caixa diferente aqui, por exemplo. Assim, ó. Você vai ver que vai ficar bem justificado. Ó, à esquerda, à direita, centro. Clicou no parágrafo, tem as outras justificações. Vou deixar à esquerda. E essa primeira caixinha aqui é o recuo do texto em relação a essa linhazinha azul do começo da caixa. Então se eu aumentar aqui, ó, ele separa o texto da caixinha aqui. Do lado de lá a mesma coisa. Se eu clicar aqui, ele vai fazer um distanciamento dessa beirada até aqui. Você não está conseguindo ver isso porque não está justificado. Se eu justificar, você vai ver que ele vai ficar alinhadinho na beirada. Tá? Essa primeira opção, essa segunda opção aqui de baixo, ela é um adiantamento do parágrafo, ou seja, ele desloca o parágrafo para frente. Então, se eu aumentar esse cara, o parágrafo desloca. Todos os parágrafos, no caso eu só tenho um aqui. Então, como é que eu faço parágrafo? Se você não sabe, eu vou te ensinar. Você clica aqui no meio do texto, o cursor ficou piscando, eu vou dar um Enter. Quando eu dou um Enter, ele cria um parágrafo automático. Então, eu vou dar um Ctrl A para selecionar tudo, alinhar à esquerda só para você poder entender. E olha só, cliquei 2 vezes e agora eu tenho aqui, vou dar um Enter aqui, ó. Ele cria automaticamente esse deslocamento, porque eu já tinha pré-configurado aqui. O que você talvez não saiba é que se você aperta Enter, automaticamente ele cria um parágrafo. Agora, se você apertar Shift Enter, ele cria uma quebra de linha, então ele não quebra um parágrafo, então não tem aquele recuo, né? Ou seja, ele não anda aqui para frente. Então o Shift Enter é para quebrar a linha, e o Enter é para quebrar um parágrafo. Pô, Dete, mas como é que eu vou saber que eu peguei um texto da internet e tem Enter e tem parágrafo? Né? Eu vou ter que regular tudo. Quando você jogar o texto aqui, você pode apertar esse botãozinho aqui, ó, Type, Show Hidden Characters. E aí automaticamente ele vai mostrar para você essas bolinhas, esse P invertido, esse Lzinho aqui de ponta cabeça. O que significa isso? Ó? As bolinhas são os espaços. Esse Lzinho de ponta cabeça aqui é o Enter, ou seja, é uma quebra de linha. Desculpa, não é o Shift Enter. É uma quebra de linha. E o P é o Enter, que é um parágrafo, que você acabou de dar um Enter aqui no final dessa frase. Então ele caiu para ali de baixo. Então, para cada parágrafo que você der um Enter, no caso, eu quero criar um parágrafo, apertar Enter, ele vai criar um Pzinho. Se você der um Shift Enter, ele quebra a linha. E aí cria esses caracteres ocultos aqui durante o texto. Você não precisa usar isso aqui para você trabalhar, tá? Isso aqui é para você saber que dá para visualizar como é que está o texto feito, né? Então vou vir aqui em Type e vou desativar o Show Hidden Characters e aí sumiu tudo de novo. E aí eu tenho meu texto bonzinho aqui.
que mais que eu tenho aqui no parágrafo? Eu tenho aqui a altura do parágrafo. Por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4 parágrafos. Se eu ver aqui nessas duas opções aqui, é a mesma coisa, só muda que um é o espaçamento baseado de cima para baixo e de baixo para cima. Então, se eu aumentar aqui, ó, ele dá um distanciamento do parágrafo. Ou seja, de um parágrafo para o outro, ele cria um intervalo. Eu posso regular esse intervalo. Estou falando um pouco rápido, gente, para a aula não ficar muito demorada, tá? Eu sei que talvez vocês gostam que eu fale mais devagar, mas senão vai demorar muito, aí você vai ficar chato, você vai dormir na minha aula. Então, eu vou falar mais rápido, aí você já presta atenção mais fácil aí. Então, esse carinha aqui e esse carinha aqui são as duas mesmas coisas, ou seja, só muda que é um baseado no topo e outro baseado na base. Né? E meu amigo Hyphenate aqui, Hyphenate, o que acontece? É a hifenização. O que é uma hifenização? Se eu diminuir aqui minha janelinha, você vai ver que às vezes ele vai hifenizar alguma coisa. Geralmente quando está com um alinhamento justificado total, é que ele causa isso, tá? Aqui no caso, aqui deixa eu dar um Ctrl A, Delete, Ctrl V. Aqui, ó, hifenização. Solicitudin. Ele deu um tracinho, é o hífen. Então, se eu quiser que ele quebre as palavras para poder melhor ajustar, eu aperto o Hyphenate e deixo ativado. Se não, eu seleciono esse cara aqui, ó, desativo, pronto. Ele tirou o hífen e aí a palavra caiu para baixo. Tá? Então, para isso que serve o Hyphenate. Galera, texto básico é isso. Vou ensinar um truquezinho avançado aqui, rapidinho, só, mas não vou entrar em detalhes. Você mesmo vai descobrir isso aí sozinho. Vou vir aqui em Type, vai ter a opção, por exemplo, Area Type Tools, Area Type Options, desculpa. Vai abrir essa janelinha. Eu vou mexer aqui em Columns, apenas aqui, tá? Não vou explicar o resto, isso aqui deixa uma próxima aula. Eu posso criar colunas no meu texto. Às vezes você está fazendo uma revista, quer fazer texto dividido em colunas. Então eu posso fazer colunas, eu só vim aqui na Columns aqui, colocar duas, por exemplo, dar um preview aqui para você poder ver ao mesmo tempo que você faz. Ativo o preview. Duas colunas, então eu tenho aqui o Gutter, que é essa divisãozinha aqui. Então se eu aumentar isso aqui, ele aumenta a divisão ou diminui. O span seria a distância do texto em relação à caixa. Se eu aumentar aqui o span para você ver, ó. Olha só. Eu estou aumentando essa área aqui, ó. Ou seja, a área do texto útil, que é o tamanho da caixa. Então não mexe nisso, deixa do jeito que está. E só mexe no Gutter ou na Columns aqui, ó. 3 colunas, 2 colunas e assim vai. Fez isso, não, ok, pronto, você tem um texto com 2 colunas numa caixa de texto só. O que você não teria que fazer é criar 2 caixas de texto para poder ir colocar em colunas, ok? Pô, Dante, mas eu tenho um lance que talvez fique complicado. Eu tenho uma foto aqui no meio da minha arte, sei lá, podia ser qualquer foto, pintar de rosa, que podia ser uma flor, tá? E eu tinha um texto aqui, depois esse texto continua, ele vem para cá. E aí eu pensei, então, fazer como a tabela de coluna não ia ficar tão legal, eu podia fazer o seguinte, criar uma área de texto aqui, colar meu texto, né? Eu vou resetar aqui as opções que eu tinha mexido, deixar 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, pronto, meu textinho está ali. Vou diminuir a fonte para ficar mais menorzinho um pouco, e vou deixar alinhado à esquerda. Mas você viu que não cobre todo o texto ficou meio estourado, então tem mais texto, tem que jogar o resto para cá. Eu vou clicar na ferramenta de Type Tool de novo e vou criar outra área de texto vazia aqui. Ela ficou aqui. Quando eu clico nessa área de texto e clico na seleção aqui, ó, ela existe, mesmo vazia, tá? Ela existe. Se eu clicar fora, você vai ver que ela sumiu, mas se você clicar em montar, arrastar uma seleção aqui, ele vai pegar ela para você. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse texto aqui e vou clicar em cima desse pontinho vermelho aqui que ele ficou. Até o mouse muda um aviãozinho preto. Então, você clica aqui, ó, pumba. Automaticamente o seu mouse já mudou o contexto, ali ficou umas linhazinhas, né, um menuzinho, né? Eu vou passar o mouse em cima da minha caixa aqui que existe, ó, vai aparecer a borda e apareceu essa correntinha bem no topo em cima aqui, ó. Tem que ser no topo, tá? Se você pôr embaixo, o texto entra de baixo para cima. Se eu colocar na parte de cima, o texto entra de cima para baixo. Vou clicar aqui, ó, pronto. Ele criou um link, ó. Ou seja, o texto que não coube aqui nessa área, ele foi fluidamente enviado para essa outra caixa, onde se encontra mais espaço e o texto vai fluir para cá. Quer dizer então que se eu aumentar a fonte, Dante, eu posso... automaticamente ele se ajustou. A hora que eu aumentei a fonte aqui, não coube tanto aqui, então ele já espalhou para lá. Eu posso usar desse artifício para trabalhar mais fácil com texto, né? Criar alguma coisa mais fluida para não ter que ficar mexendo no layout toda hora. Porque, se eu tirasse uma linha daqui, eu ia ter que pegar uma linha daqui e colocar aqui, né? Ou seja, tirar daqui e passar para cá. Desse jeito não. Se eu tirar uma linha daqui, ó,
Ó, tinha um parágrafo. Automaticamente já saiu de lá, porque é um corredor, né? Ele entra aqui, um funil, e entra para cá e aparece. Gente, obrigado. Essa foi uma aula básica de texto. Tá? Qualquer dúvida, posta aí. Eu vou tentar fazer outras coisas sobre texto mais pra frente, mas o básico do básico para você começar a trabalhar com texto no Illustrator é isso aí, ok? Então a gente se vê na próxima aula. Até mais, pessoal!